Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Eu quero agradecer o papai, a mamãe, a esposa, o marido, o casal de namorados, de noivos que me acompanham. Olha, em cada lugar que eu vou, eu ouço pessoas dando testemunho de que foram abençoados através do nosso canal aqui no YouTube. Louvado seja Deus por isso, pois o meu desejo é que todos aqueles que nos acompanham aqui, de alguma maneira, sejam alcançados pela graça, pela bênção de Deus. Bom, hoje a nossa dica antidivórcio é muito importante e pertinente. Eu quero falar sobre fidelidade como uma das colunas de sustentação do casamento. Fidelidade como uma das colunas de sustentação de um casamento. Sem esta coluna, qualquer casamento se torna vulnerável, frágil, fácil de ser alcançado, atingido e cair. Por isso, hoje esse papo nosso vai ser muito instrutivo, muito importante. Eu começo refletindo com você sobre um versículo em Cantares 4:12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Jardim fechado. Ou seja, quando uma pessoa se casa, ela se torna um jardim fechado aonde só o seu cônjuge deve ter acesso. Isso nos fala de fidelidade no casamento. Eu sou um jardim fechado em que só minha esposa tem acesso e ela é um jardim fechado aonde só eu devo ter acesso. Isso tem a ver com fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é honrar o outro na ausência. Como eu gostaria que todos os casais no Brasil ouvissem isso. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Você sabia que todo pecado é precedido por uma tentação? É impossível falar sobre fidelidade sem pensar, refletir, abordar o assunto tentação. Afinal de contas, a tentação é o desafio nosso de cada dia. Ao acordar hoje, você foi tentado, você foi tentada. Quem não foi tentado a comer um pãozinho mais? Quem não foi tentado a comer mais um prato de comida? Quem não foi tentado a dormir além do necessário? Quem não foi tentado, de repente, diante de uma situação, a explodir de raiva? Quem não foi tentado? A tentação é um desafio nosso de todos os dias. Por isso, falar de fidelidade nos leva a refletir sobre tentação. Tiago, irmão de Jesus, escreveu na sua epístola, no capítulo 1, verso 14 a 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Ele não disse que o pré-adolescente é tentado, o adolescente, o jovem é tentado. Ele não disse, olha, o recém-casado é tentado, ou então o de meia-idade é tentado. Não. Ele disse, cada um, porém, é tentado. Não tem bom. Todos nós somos tentados. Agora, perceba que ele diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Preste atenção, o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior adversário não é Satanás. O seu maior inimigo está dentro de você, é o seu velho homem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Todo pecado é precedido por uma tentação, o que significa dizer que para vencer o pecado, eu preciso vencer a tentação. Primeiro eu preciso vencer a tentação, porque todo pecado é precedido por uma tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Qual é
o fraco de todo homem, ou seja, aonde está o fraco de todo homem? Aonde está o fraco de toda mulher? Você sabia que o fraco de toda mulher está na boca? Você nunca vai ver 10 mulheres pescando juntas. Você nunca vai ver 20 mulheres caçando juntas. Geralmente a mulher não sabe guardar segredo. Já vimos que o fraco de toda mulher está na boca, porém o fraco de todo homem está nos seus olhos. Por que que na televisão, quando vai se falar de amortecedor, coloca uma mulher sensual com um amortecedor assim na frente, ó? Por quê? Por que quando vai falar de um automóvel ou de refrigerante, coloca uma mulher sensual, vestida sensualmente? Por quê? Porque o fraco do homem está nos olhos. Quando um homem está diante de uma mulher ou de algumas mulheres vestidas de forma descomposta, geralmente ele perde o rumo. Por quê? Porque o fraco de todo homem está nos olhos. Não se esqueça, os nossos olhos são as portas de acesso para a nossa alma. Voltemos para o texto de Tiago. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus irmãos amados, não se deixem enganar. A pergunta que fica é, por que Eva cedeu à tentação? Por que Davi cedeu à tentação? Por que Saul cedeu à tentação? Por que Pedro cedeu à tentação? Por que Judas não venceu a tentação? E por que tantos maridos, tantas esposas não estão vencendo a tentação? Você sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo vencer a tentação? Primeira razão, porque muitos não estão vencendo a tentação: excesso de autoconfiança. Vou repetir: excesso de autoconfiança. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Como eu gostaria de estar falando isso para todos os homens, todas as mulheres do Brasil. A tentação é mais perigosa quando você acha que não cairá. Veja o que Pedro disse para Jesus: Mestre, todos podem te decepcionar, menos eu. Todos podem te negar, menos eu. Porque Jesus tinha dito a ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Muito cuidado com o seu excesso de autoconfiança. Qual foi o grande erro de Sansão? Sansão pensou que era possível confiar na sua carne, quando o próprio Jesus disse que a carne é fraca. Jesus disse: vigiai e orai. Preste atenção, vigiai. E vigiar o quê? O amigo, o patrão, a sogra, a cunhada, o colaborador, a colaboradora? Não! Jesus estava dizendo: vigie o seu coração, vigie a sua mente, vigie o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sansão brincou com o pecado. Sansão flertou com o pecado. Sansão pensou que era possível brincar de se deixar amarrar sem nenhuma implicações. Ele brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. É impossível brincar de se deitar no colo de uma Dalila sem ter os olhos vazados pelos inimigos, sem terminar preso e servindo de palhaço no arraial do exército inimigo. Foi isso que aconteceu com Sansão. A segunda razão porque muitos estão cedendo à tentação é porque eles não impõem limites. É falta de limites. Limites servem para demarcar o território. Vigiai e orai. Coloque limites. Não é por acaso que a Bíblia diz lá em Provérbios: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Guarde isso. O diabo
não brinca de ser diabo. A carne é fraca e o pecado mata. Vou repetir. O diabo não brinca de ser diabo, a carne é fraca e o pecado mata. O que fazer então? Se o diabo não brinca de ser diabo, o pecado mata e a carne é fraca. Viver de forma prudente. Prudência significa calcular o impacto de cada decisão, calcular o impacto de cada escolha. Prudência. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Coloque limite, coloque limite no seu celular, coloque limite no seu tablet, coloque limite no seu computador, coloque limite no seu escritório, na sua sala, coloque limite na sua casa, coloque limite no seu carro. Viva de forma prudente. Não se esqueça, fidelidade é honrar o cônjuge na ausência. Você está honrando o seu cônjuge na ausência? Terceiro, não confessam a tentação. Qual é o momento mais fácil de vencer a tentação? Quando ela está começando. Se você não vencer a tentação quando ela estiver começando, vai chegar um momento em que você estará em um caminho sem volta. Olha o que a Bíblia diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Quando você confessa a tentação para o seu cônjuge, você joga na luz o problema. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo opera na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você confessa, você joga tudo na luz e na luz Deus opera, o Espírito Santo age, o sangue de Jesus tem poder e você anda em vitória. Será que não está na hora de você abrir o coração para o seu cônjuge para confessar uma tentação? Quem confessa a tentação jamais precisará confessar um pecado. Eu tenho certeza que você foi abençoado e alcançado, e eu tenho certeza que você gostou, não gostou? Se você então gostou desta reflexão, clique aqui embaixo no gostei. Olha, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, marque a sua passagem por aqui. É muito importante que você deixe a sua mensagem aqui, até para que a gente possa medir a nossa audiência aqui no nosso canal. Espalhe na sua comunidade, avise seus amigos sobre o nosso canal. Nós queremos alcançar o maior número possível de casais, de família, de pessoas com essas reflexões. Vamos orar? Eu quero abençoar você e sua casa. Pai, talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo um momento muito difícil, um momento crucial, decisivo na sua vida. Que a tua bênção esteja sobre estas pessoas, que a tua graça esteja sobre estas pessoas. Dá força, coragem, ânimo, disposição e vitória. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e até nosso próximo encontro. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento, e você nasceu para vencer.